Pois é, a greve dos caminhoneiros reforça a importância de investir também na malha ferroviária em Santa Catarina. O assunto, inclusive, já vem sendo discutido por lideranças aqui do estado como uma alternativa para o escoamento de cargas. É verdade. O repórter Laércio Botega e o cinegrafista Michael Marinho trazem agora uma reportagem especial que conta um pouco da história das ferrovias e mostra os benefícios de investir nas estradas de ferro. Ela foi fundamental para o desenvolvimento das pequenas e grandes cidades. Praticamente inexistiam estradas, né? Então, a ferrovia era o único meio de transporte. Tudo começou aqui no estado em 1880, quando a primeira ferrovia começou a ser construída na cidade de Tubarão. Foram necessários 4 anos. Grande parte da mão de obra para abertura e implantação das primeiras linhas foram de italianos, mas a gente tem registro histórico de que brasileiros, negros também participaram da abertura dessas linhas. A primeira malha ferroviária foi inaugurada no dia 1º de setembro de 1884. Depois do sul, outras regiões foram sendo cortadas por ferrovias. Em 1907, surgiu a Ferrovia do Contestado, no oeste. Pouco depois, a Ferrovia Santa Catarina. Ela nasceu com o objetivo de ligar o litoral ao oeste, mas apenas um trecho foi construído, entre Blumenau e Trombudo Central. Problemas no projeto dificultaram a execução. O projeto foi um pouco ingênuo, porque não valorizou ou não considerou a subida da serra. No final da década de 20, trilhos ligaram Porto União e São Francisco do Sul. Já no começo da década de 60, a Tronco Sul, outra ferrovia, chegou por aqui. O tempo foi passando e as estradas de ferro foram perdendo cada vez mais espaço devido à expansão das rodovias naquela época. Teve ferrovia que deixou de funcionar. Outras desativaram alguns trechos. De 1.500 quilômetros de estradas de ferro, hoje o estado possui pouco mais de 900. Uma política de Estado do governo brasileiro que deu preferência não só à indústria rodoviária, como à indústria de caminhões, pneus, asfalto. Para isso, o Brasil acabou sucateando as suas ferrovias. Como perdeu espaço para as rodovias, caminhões passaram a fazer o trabalho de transporte de cargas. Hoje ele representa 60% de tudo que circula no Brasil. Mas sem caminhões, sem abastecimentos. Foi o que a população sentiu há pouco mais de um mês, quando caminhoneiros paralisaram em todo o país. Essa situação trouxe à tona uma discussão que estava, digamos, adormecida: investir em ferrovias. Até porque a população toda ficou à mercê exclusivamente dos caminhões. Um dos motivos está ligado ao baixo custo. Para transportar uma carga num trecho de 60 quilômetros entre Criciúma e Tubarão, um caminhão consome 20 litros de diesel, transportando 27 toneladas. Já um trem, no mesmo trajeto, carregando 1.200 toneladas, consome 180 litros. Ou seja, seriam necessários 44 caminhões para carregar toda essa carga, consumindo 880 litros de diesel. Todas as empresas, nós somos uma empresa, um caminhoneiro também é uma empresa, trabalha em cima de custos, né? Para você ter a sua margem, né? Logicamente o custo da ferrovia é menor. Além de ser mais barato, o transporte ferroviário acaba sendo menos prejudicial para o meio ambiente. Comparando a poluição ocasionada por um trem e um caminhão, ambos utilizam o óleo diesel. E na queima de óleo diesel a gente tem emissão de poluentes atmosféricos, uma série de poluentes. Porém, a queima do caminhão é até 4 vezes maior do que a queima emitida pelo trem. A procura por transporte ferroviário tem crescido. De Criciúma até Imbituba, onde fica o porto, o transporte de contêineres aumentou 40% entre janeiro e maio deste ano, comparado com o mesmo período de 2017.
A expectativa é para um crescimento de 70% até dezembro. Existe uma pressão do governo de Santa Catarina, né? Nós somos parceiros, junto ao governo federal, para efetivar os 2 grandes projetos que existem já em Santa Catarina. Uma que é a ferrovia litorânea, que ligaria os portos, e a outra é a ferrovia leste-oeste, que ligaria o oeste catarinense com essa malha litorânea. Certamente vai ser o modelo ideal que vai associar todo o litoral catarinense e a produção para o escoamento através dos portos. E depois disso, a integração com a malha nacional, porque daí nós começamos a enviar o nosso produto daqui e receber o nosso produto. Embora ache importante, empresários reconhecem o trabalho realizado por caminhoneiros. Até porque, independente da expansão, existem cargas que só podem ser transportadas por caminhões. Ou seja, com o possível aumento de ferrovias, trens e caminhões trabalhariam em sintonia. Enquanto isso não se concretiza, as poucas ferrovias continuam levando carga de um lado para o outro e dando a oportunidade para pessoas curtirem uma viagem no tempo com passeios turísticos. A gente tem a experiência de que eles gostam muito de trazer os netos, os filhos, para que as novas gerações tenham a possibilidade de ter nas suas vidas essa experiência que eles tiveram quando crianças, ou quando adolescentes, ou quando jovens, né? Que é o passeio de trem. José Pavanati trabalhou por quase 20 anos como piloto de Maria Fumaça. Esses registros mostram um pouco do trabalho na época que exerceu a profissão, entre 1975 e 1993. Era muito legal, porque você estava aqui na cidade, estava vindo o trem passar aqui, era coisa linda, né? Ele sonha com a volta da cultura do trem. A gente lembra aquilo tudo, dá saudade. Muito bem, terminamos a reportagem com o seu José, que foi piloto da Maria Fumaça. A Priscila já está com a gente, uma boa tarde. E a gente, querendo ou não, boa tarde, traz um panorama, né? Exatamente. Da malha rodoviária, ferroviária aqui em Santa Catarina. Aliás, uma belíssima reportagem do nosso colega Laércio Botega, hein? Muito boa reportagem. De fôlego e profunda. Resgatou um pouquinho da história também. Eu lembro quando a Maria Fumaça passava perto da minha casa, no sul, todo mundo ia ver, acompanhar a Maria Fumaça passar. Só que é o seguinte, não é só cultura, não é só turismo. A ferrovia representa economia, representa economia justamente para o transporte. Só que virou turismo, né? E a questão do custo também, a diferença de um caminhoneiro, a questão do trem também, de cargas. Ao cair no desuso, a ferrovia virou atividade turística para as crianças, os adolescentes reviverem os velhos tempos em que a atividade era fortemente explorada no país e especialmente em Santa Catarina, como a reportagem bem mostrou. Então, muito bem focalizado, primeiro, Yudiana, a questão do dispêndio, dos valores. Foi mostrado. É muito mais barato via ferrovia do que rodovia. É que se criou, evidentemente, um lobby no país para concentrar na rodovia. Essa que é a grande verdade. E o que provoca? Excesso de trânsito, acidentes, desgaste da malha viária, que daí precisa ser recuperada. E ainda aqui em Santa Catarina nós temos o corredor portuário, com 5, 6 portos, 7, alguns vindo por aí, inclusive, no sistema da ferrovia facilitaria sobremaneira. Ferrovia que é explorada no mundo inteiro, não apenas para transporte de carga, mas também para transporte de pessoas, para o turismo. E agora nós tivemos a greve dos caminhoneiros que mostrou a vulnerabilidade do país. Parou o transporte de carga, o país quase que entrou em colapso. Ou seja, isso precisa ser novamente discutido. A ferrovia litorânea, ligando os portos, e a leste-oeste, ligando o oeste com essa ferrovia litorânea. Só que não é um debate catarinense, é um debate nacional, Yudiane. Eu vou pegar o gancho agora, a gente ia colocar depois a pergunta, mas como você falou da greve dos caminhoneiros, nós temos, né, produção, uma pergunta de um telespectador fazendo um questionamento para o Prisco. Vamos colocar a pergunta? É do Ícaro Silva. Olá, Prisco, vai haver outra greve dos caminhoneiros? Quem pergunta é o Ícaro. Olha, o risco sempre existe, muito embora o governo federal, me parece, está atendendo às reivindicações dos caminhoneiros e o acordo firmado que colocou um ponto final na greve.
Mas nos postos de combustível, o diesel ainda não está com aquele abatimento que foi acordado. Então, resta saber, com a chegada do processo eleitoral, até que ponto pode criar um grau de radicalização, envolvimento de partidários e sindicalistas querendo insuflar uma nova greve para produzir algum reflexo político eleitoral. Tudo é possível, né? Não dá para descartar. Temos mais uma mensagem rapidinho, até se eu não me engano, parabenizando a reportagem feita pela nossa equipe do sul do estado. Deixa eu ver aqui, Guilherme Gobi. Parabéns pela matéria, ferrovias são o futuro. Guilherme de Chapecó. Eu aproveito, Prisco, e já pergunto para vocês, falando agora das estradas. Vamos voltar para as nossas estradas. Hoje à tarde deve ser votado em Brasília um projeto de lei que prevê o corte de cerca de 140 milhões que viriam para Santa Catarina. Exato, inclusive foi objeto do nosso comentário da última quarta-feira aqui. Correto. Né, chamando a atenção para essa situação. Só que as lideranças políticas de Santa Catarina, especialmente o Fórum Parlamentar Catarinense, se mobilizou, foi pressionar o ministro dos Transportes, contatos no próprio Palácio do Planalto, e agora, se efetivamente houver quórum para a sessão do Congresso de hoje, o que não é garantido, não está garantido, mas se houver quórum na sessão de hoje, tendo em vista o jogo do Brasil de segunda e um outro já na sexta-feira, mas se houver quórum, o corte seria de apenas 70 milhões, portanto, pouco menos de 50%, mas mesmo assim é um corte significativo, inclusive nós temos aqui as BRs, né, Fernando e Udiane, que seriam prejudicadas, especialmente, como você me passou aqui, Udiane, a Jaraguá do Sul, São Francisco, onde são 50 milhões para 280, mas de qualquer maneira, melhor 70 milhões de corte do que 146, mas mesmo assim muito elevado e prejudicial aos investimentos que estão em curso na área rodoviária, Udiane.